Perfeito. Então, nessa ação penal 505-49-32, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Antes de iniciar a oitiva, o defensor do senhor Antônio Palocci e do senhor Branislav Conti, que pediu a palavra. Então, doutor, por gentileza. Para manifestar contradita ao do senhor Ricardo, que aqui se acha presente, que não pode ser qualificado como testemunha, mas sim como informante, e não deve prestar o compromisso do estilo, na medida em que tem interesse direto no desfecho da causa. É que, sendo o delator, a avaliação do conteúdo de suas informações e de suas colaborações, obviamente, estão vinculadas à reafirmação da veracidade das narrativas que fez. E, caso esta veracidade não se confirme, obviamente, sofrerá os prejuízos contemplados no próprio texto da lei. Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no habeas corpus 75.856 de São Paulo, em data de 6 de dezembro de 2016, relator ministro Nefe Cordeiro, em que o Superior Tribunal de Justiça, pela brilhante lavra de Sua Excelência, afirma que pessoas que depõem nessas condições não podem receber a qualificação de testemunha, mas sim informante. Aliás, este é um tema antigo. Malesherbes, o advogado de Luís XVI, já dizia que quando os delatores são recompensados, não precisamos de verdadeiros culpados, apenas de acusados. De sorte que nos temos os artigos 206 a 214 do Código de Processo Penal, fica assentada esta contradita, e eu requiro a Vossa Excelência que consigne a condição de apenas informante e não defira o compromisso próprio da testemunha. É o que requiro. Perfeito. Eu ouviria aqui o Ministério Público as demais partes, mas como esse é um assunto recorrente perante esse juiz, e o juiz já tem a posição a esse respeito, o fato é que o acusado em questão, ele não é acusado nesse processo, e então ele só pode depor como testemunha ou como informante. E a Lei 12.850, ao tratar de colaboração premiada, diz explicitamente que ao colaborador deve ser tomado o compromisso de dizer a verdade. Na verdade, também nós temos aí que esclarecer que esse compromisso de dizer a verdade é mais uma proteção em relação às pessoas às quais o depoimento dele pode incriminar, do que propriamente uma proteção ao próprio colaborador. Ao contrário, ele depõe sob o ônus de dizer a verdade. Então, a pretensão de não ouvi-lo como testemunha sem compromisso, no fundo, acaba representando um prejuízo, no entender do juiz, às próprias defesas. Não conheço esse precedente específico, as circunstâncias que ele foi proferido, imagino que sejam diferentes desse caso, mas, não obstante, a 12.850 é clara a esse respeito. Então, fica indeferida a contradita, sem prejuízo de que sejam aí questionada a credibilidade da testemunha no momento apropriado. Excelência, apenas para abreviar os trabalhos do juiz, essa contradita vai ser comum a todos os colaboradores, de modo que a defesa vai se preservar o direito de não reprisá-la à medida em que isso for ouvido. Certo. Então podemos prosseguir. Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Pois não, Excelência. Senhor Ricardo, eu sei que o senhor já foi ouvido em vários processos anteriormente, mas infelizmente esse é um novo processo e questões vão ter que ser repetidas, vão ter que ser indagadas novamente ao senhor, certo? Sim, senhor. Como o senhor ouviu aqui até o debate anterior, o senhor está aqui nesse processo na qualidade de testemunha e também é sabido que o senhor teria firmado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Correto, Excelência. Na condição de testemunha e também na de colaborador, o senhor tem esse compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com essa verdade, o senhor responde a um processo criminal e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Correto, Excelência. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Senhor Ricardo, primeiramente, eu gostaria que o senhor narrasse brevemente a sua função dentro da UTC desenvolvida entre os anos 2004 e 2014 na UTC e Constran. Bom, a Constran foi adquirida em 2010, assumida em 2011, mas eu sou acionista majoritário da UTC Participações, que é a holding,
que detém o controle da UTC Engenharia e da Constran, entre outras empresas. De 2004 até 2014, eu era presidente da UTC Participações e acumulava a presidência da UTC Engenharia. Hoje eu faço parte do Conselho de Administração da UTC Participações. Tá certo. Nessa condição, o senhor participou ou tomou conhecimento do pagamento de propina pela UTC em razão de contratos firmados pela Petrobras, com a Petrobras, pela UTC e Constran? Pela UTC Engenharia, sim. Participei. Certo. E esses pagamentos de propina ocorreram em que período e foram pagos? De 2004 a 2012 e 2013. Certo. Início de 2013. E em favor de quem? Todas as propinas? Vou detalhar aqui a questão da diretoria de serviços, especificamente. Na diretoria de abastecimento ao Paulo Roberto Costa e os seus prepostos, e na diretoria de serviços ao Pedro Barusco, ao Renato Duque, através do Pedro Barusco, e o senhor João Vacari Neto. Certo. Essa questão, o senhor mencionou esse pagamento da diretoria de serviços, que o senhor pagava ao senhor João Vacari Neto. Essa propina, ela se direcionava ao senhor João Vacari Neto ou ao Partido dos Trabalhadores? Sempre a partir dos trabalhadores. E como que era operacionalizado esse pagamento? De duas formas. O direto pagamento à conta nacional do partido, na sua grande maioria, e em espécie quando me era solicitado. Uhum. O senhor falou que pagou propina, que foi pago propina durante um longo período de tempo. Esse pagamento como que se dava a cobrança dessa propina por parte do senhor Vacari? Isso era contrapartida por contratos que eram assinados na área de abastecimento, na área onshore da Petrobras. Uhum. Certo. Quando o senhor João Vacari entrava em contato com o senhor para fazer essa solicitação, esse recolhimento da propina, ele tinha conhecimento de que esse valor que estava sendo entregue pelo senhor era decorrente de contratos da Petrobras? Era em função de contratos da Petrobras. Sim, isso era evidente, né? Sim, claro. Certo. Agora, falando especificamente com relação ao caso da Enseada do Paraguaçu, que é objeto da apuração da ação que se investiga hoje, a UTC foi membro do consórcio que... Foi membro da Enseada do Participação Paraguaçu, acionária no Estaleiro Enseada Indústria Naval, que é o atual nome do Enseada do Paraguaçu. Certo. E o senhor sabe se houve solicitação de propina nesse caso da Enseada do Paraguaçu? Com relação às sondas de perfuração, Sim. me foi solicitado umas 2 vezes pelo João Vacari um percentual que eu não aceitei e nem discuti com ele. O senhor se recorda qual que era o percentual? Era 1%, depois me falou em 0,9%. Certo. E ele chegou a mencionar para o senhor por qual razão ele estava cobrando o senhor, se ele já tinha acertado? Já era uma prática normal do Vacari cobrar, pelo menos no relacionamento que eu tinha com ele, que já era, vou chamar assim, muito frequente. Qualquer contrato que chegasse, ele já estaria nos abordando a respeito disso, porque ele recebia as informações. E já era uma coisa que acontecia automaticamente. Uhum. E ele chegou a comentar com o senhor se também essa mesma sistemática seria adotada em relação aos outros estaleiros que obtiveram contratos? Ele não me comentou se estaria cobrando para os outros estaleiros. Uhum. Mas ele me abordou 2 vezes sobre isso e eu não levei adiante o assunto, porque não era o meu entendimento fazer isso e não tinha porquê na época. Uhum. Tá certo. Uma questão, o senhor, quando em um dos termos de depoimento do senhor, o senhor mencionou a questão de pagamentos também a prestadores de serviço do partido. Isso ocorreu também? Quando nessa parte da propina também? O que está na minha colaboração é alguma coisa que o Vacari tenha me pedido. Certo. A questão dentre os valores de propina que eram solicitados, sim,
esse valor que foi destinado a prestadores de serviço do partido foram deduzidos? Sim, algumas vezes da minha conta corrente com o João Vacari. Certo. O senhor mencionou a questão de uma conta corrente com o João Vacari. O senhor pode explicar o que é essa conta corrente com o João Vacari? Você assina vários contratos e da forma como nós acertávamos o pagamento em parcelas fixas, não vinculadas aos faturamentos, porque senão seria muito difícil de controlar e conversar, nós transformamos isso no valor de parcelas fixas mensais, geralmente dentro do prazo 3 meses após o início da obra, e um pouco antes de acabar, até um pouco depois. E como você tinha vários contratos, você terminava tendo uma planilha ou um controle onde tiver várias obras e vários pagamentos. Então você tinha um volume a ser pago. Tá certo. E esses valores eram destinados ao Partido dos Trabalhadores? Pelo que o senhor Vacari sempre destinou ao Partido dos Trabalhadores. Tá certo. Obrigada, sem minhas perguntas. Pois não. Você de acusação tem indagações? Sem perguntas. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Antônio Palocci de Branislav Contic tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Marcelo Bahia Odebrecht tem perguntas? A defesa de Fernando Migliaccio da Silva? Sem perguntas. A defesa de Huberto Mascarenhas, Luiz Eduardo? Sem perguntas. Desculpe, achei que era mesmo. A defesa de Luiz Eduardo, Olívio Rodrigues e Marcelo Rodrigues. A defesa de Rogério Santos de Araújo. A defesa de Mônica Moura e João Santana. Sem perguntas. A defesa de João Vacari Neto. A defesa de João Carlos de Medeiros Ferraz. Sem perguntas. A defesa de Eduardo Costa Vasmus. E de Renato Souza Duque. O juiz tem alguns esclarecimentos aqui. Senhor Ricardo, somente a UTC pagava essas propinas ou o senhor tinha conhecimento que outras empresas também pagavam? Como eu já disse antes, outras empresas também pagavam. Havia uma base percentual do cálculo dessa propina nos contratos da Petrobras? Nos contratos que eram só da área de serviços, eram de 1% a 2%, quando era da área de abastecimento, eram 2%, um para a área de serviços e um para a área de abastecimento. A OTC chegou a participar de consórcios com a Odebrecht em contratos da Petrobras? Alguns consórcios. Chegou a haver pagamento de propina em algum desses consórcios? Como eu já disse antes, no consórcio da Repar e no consórcio da TUC e das utilidades do Compeg. E como funcionava nesses casos de consórcio? Quem se encarregava do pagamento da propina? Geralmente havia um entendimento no nível do, nós chamávamos de conselho, cada um se encarregava de uma diretoria ou então separava dessa forma. O senhor chegou a conversar com dirigentes da Odebrecht a respeito de pagamento de propina em contratos da Petrobras? Conversei com o Márcio Faria. Mais alguém? Não, um pouco com o Rogério Araújo, mas sempre em decorrência da conversa de Márcio Faria. O senhor mencionou aquele caso do estaleiro do Enseada de Paraguaçu, que teria havido solicitação de pagamento de propina pelo senhor João Vacari, é isso? Perfeito. E o senhor disse que se o senhor se recusou, o senhor pode me explicar por que nesse caso o senhor recusou e não nos anteriores? Foi uma oportunidade que demorou muito tempo de acontecer, com muitas indas e vindas. Depois aconteceu como se fosse um afretamento, onde a UTC não tinha nenhuma participação, porque não era operadora de sondas. Nós participávamos apenas como sócios minoritários do estaleiro Enseada, e tão minoritários que nós não tínhamos por que estar ouvindo isso de alguém. Eu posso lhe adiantar que também havia praticamente o entendimento de que não deveria se pagar nenhum nem 0,9% em cima dos contratos das sondas, que esse era o contrato de construção, que era o contrato que a SET Brasil tinha para com os estaleiros. Quem eram os sócios da UTC no Enseada de Paraguaçu? A Odebrecht, a OAS e a UTC. O representante da Odebrecht nesse consórcio, o senhor chegou a conversar com ele? Do estaleiro? Isso. Era o representante da Odebrecht, era o Márcio Faria. Márcio Faria. O senhor tem conhecimento se essa mesma solicitação de propina foi levada
a Odebrecht, nesse caso da Enseada do Paraguaçu? Não, Márcio me falou uma vez só, e depois o próprio Vacário disse que eu encaminhei eles. Se quiser procurar, procura o Odebrecht, que eu não vou tratar disso. E o senhor sabe se ele efetivamente procurou? O combinado era que não ia se pagar, O combinado com quem? com a Odebrecht e com a OAS. Então, até o senhor, onde tem presente, não teria sido pago. Pelo estaleiro, de acordo com as auditorias que nós temos, uma auditoria pelo menos, eu tenho conhecimento, não saiu recursos do estaleiro para esse pagamento. E o senhor tem conhecimento se os seus sócios, porventura, pagaram sem o seu conhecimento? Não com recursos do estaleiro, não tenho conhecimento. O senhor conhece o senhor Antônio Palocci? Conheço, sim, senhor. O senhor Branislav Kontik? Conheço também. O senhor teve discussões com eles a respeito de pagamento de vantagem indevida? Momento algum. Nesses casos de pagamentos que o senhor mencionou de propinas ao Partido dos Trabalhadores, o seu interlocutor sempre foi o senhor João Vacari? Sempre tratei isso com o Vacari. O senhor João Vacari alguma vez informou o senhor que tratava com outras pessoas a esse respeito? Não, senhor. Bom, é essa questão apenas, essas questões do juízo. Então aqui eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa.